Bom dia, bom dia, bom dia com alegria! Nós estamos começando a nossa live, lendo a Bíblia juntos em um ano. E hoje nós vamos receber uma convidada super especial. Bom dia, André Gomes, Lúcia Rogéria, Kéria Nogueira, minha amiga Denise Bagevich, seja bem-vinda! Que alegria ter vocês aqui hoje. Hoje é sábado, amanhã é Dia das Mães. E a Patrícia Diamantino, seja bem-vindo, meu pai, minha mãe estão entrando aqui. Nós vamos falar, amanhã é o Dia das Mães, nós vamos falar hoje de Ana, uma mulher posicionada na fé. Uma mãe de um grande profeta. E a Patrícia Diamantino, que já é nossa embaixadora, que vem conosco nessa caminhada, nossa palestrante aqui por mais de 3 vezes, e ela sempre traz um testemunho lindo de fé. Ela, a Patrícia Diamantino, que é uma super empresária, mãe, esposa, ela sempre me ensina muito com a conformidade dela, com a maneira que ela vê os detalhes. Ela sempre aprofunda muito e leva muita disciplina no assunto. E assim ela também é. Rui Adriano, seja bem-vindo, meu amigo. Maitê, querida, a Patrícia Diamantino sempre traz um olhar muito profundo da Bíblia. Ela gosta de estudar, é uma estudiosa da palavra. E ela se levantou de maneira voluntária para ajudar nesse projeto. Porque quando o projeto na sua vida ele é de Deus, as pessoas se levantam de maneira voluntária. E quando é de Deus, nós sabemos em Atos dos Apóstolos que um projeto, quando ele é de Deus, não adianta você querer segurar, lutar contra ele. Tem dia que eu quero parar. Eu falo, gente, mas todo sábado eu vou fazer live. Só que esse projeto não é meu. Esse projeto não é de homens, porque se fosse de homens, ele já tinha caído. E nós estamos no 2º ano de leitura da Bíblia inteira juntos em um ano, porque isso é a vontade do Pai. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão nessa caminhada, na leitura da Bíblia, nas lives, falando sobre o que há de mais importante, a palavra de Deus. Eu já vou chamar a Paty, que ela está prontíssima e ela tem muito para falar para vocês. Já vou convidar a Patrícia Diamantino, diretamente de Alphaville. Já mandei o convite para você. Uau! Bom dia com alegria, Bom Paty. dia! Tudo bem, maravilhosa? Seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. Eu sei da sua agenda como mãe, como esposa, como empresária, e você se dedica a estudar e trazer o melhor para nós sobre a sua visão da palavra. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. Obrigada, lindona. Eu que agradeço por confiar essa missão aí nas minhas mãos, nas minhas palavras, né? Paty, será que você pode começar com a gente com uma oração, entregando essa Vamos, slide? então vamos lá. Pai amado, neste sábado de alegria, de amor, de compaixão, estamos aqui todos unidos em fé para te ouvir, Senhor. Faça das minhas palavras as suas. Coloca na minha boca as suas palavras, Senhor, para levar fé, esperança, amor. Nesse Dia das Mães, muitas mães aqui se reuniram para ouvir um pouco de ti, Senhor, um exemplo, um testemunho, uma palavra de realmente esperança e amor para aquecer os corações dessas mães e principalmente dos filhos também em gratidão pelo que tu tens feito na nossa vida, Senhor. Entregamos essa live para ti, para que o teu nome ecoe por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Uau! Estamos liberadas para começar a estar com a palavra. Podemos, Ari, deixa eu te falar, quando eu falei para você assim, vamos falar no Dia das Mães sobre Ana, né? Aí depois eu fiquei pensando, engraçado, né? Por que que veio Ana para mim e não veio, por exemplo, Maria, né? Maria, mãe de Jesus, a gente podia falar dela no Dia das Mães, né? Mas aí eu fiquei refletindo e como já Ana é uma história que me toca muito, quando eu estive lá em Israel, a gente passou lá no local que ela entrega o filho Samuel e realmente foi assim muito tocante. E eu fiquei pensando, Ana era uma mulher comum, né? Cheia de dores, cheia de mágoas. Ela era a primeira esposa já, né, do marido dela e ela não conseguia ter filhos.
não conseguia de jeito nenhum. E aí ele teve que casar com outra mulher para poder ter filhos, né? Naquela época precisava deixar os descendentes. E como ela não podia ter filhos, ele acabou casando com a, vamos dizer assim, acompanhante deles lá, cuidadora e tal. E ela com aquela dor, aquela mágoa, aquela amargura, não desistiu, sabe? Ela continuou orando, continuou em fé e, e ela, vamos dizer assim, às vezes eu me sinto assim, ai, não tô fazendo diferença nenhuma nesse mundo, não tô, para que realmente eu vim para esse mundo, a minha vida? E ela podia estar com todos esses sentimentos de confusão, de dor, né? É, mas em nenhum momento ela jogou isso pro outro, do tipo, ah, é meu marido, ou ficava se murmurando pro marido, ou então, ai, olha, a outra mulher dele já tem os filhos, e eu não, ai, é tudo culpa dela, aí a gente terceiriza a culpa, né? Mas não, ela não fez isso. Ela ficou com a dor dela, mas ela orava. Orava para que aquilo passasse, ela orava para que ela tivesse uma resposta, né? E, e quando Deus finalmente dá o filho, ela já era de idade, e tudo, o que vem na minha cabeça é o seguinte: a gente sempre está sendo visto por Deus, a gente sempre está sendo cuidado, né? Ele não nos abandona. E aí todo mundo podia ter esquecido dela. Ah, é só uma mulher que não conseguiu ter filhos. Mas Deus não se esqueceu dela. Deus tinha o propósito para ela, né? Era um propósito de realmente transformação e um propósito de que ia perpetuar a história dela, né? Aquela dor toda foi transformada num lindo propósito. E ela entrega, né? Não sei se vocês já leram a história dela. Na oração dela, ela fala assim, ó. Ela, com muita amargura de alma, orou ao Senhor e falou: cadê, cadê? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Vamos com muita humildade, coragem e verdade. Quantas de nós será que faríamos esse voto? O único filho, depois de muitos e muitos anos aguardando, cheia de dor. Imagina o tanto de dor que essa mulher não passou, de humilhação, né, de ser casada e não ter um filho, da funcionária ter que casar com seu marido para poder ter filhos. Quantas de nós faríamos esse voto de quando receber o filho, quando finalmente gerar o filho, ainda entregar totalmente a Deus? Quando Forte. ela falou assim para o marido, quando ele desmamar, desmamar é o quê? 1, 2 anos de idade? Quando ele desmamar, leva ele lá e ele vai ser totalmente entregue ao Senhor. Uau. Então, eu anotei aqui três princípios, né, que a gente pode tirar dessa história de Ana. Primeiro é a oração. Ela transformou toda a dor dela, o lamento, em oração, né? E depois essa entrega, a entrega do filho, né? Quantos de nós estamos realmente dispostos a nos entregar, a entregar aquilo que mexe com a gente, né? Sempre tem alguma coisinha que mexe com a gente, né? O que será? Ah, é ó, o sonho da casa, é o sonho de um, sei lá, um carro, é o sonho do. Aqui é o filho, gente. Ela entregou o seu filho ao Senhor. E o terceiro princípio que eu anotei é o seu propósito, né? O papel de Ana, ele não é
gerar somente um filho. Esse filho ficou marcado por toda a eternidade. Ela gerou Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, que depois ungiu reis, conversava com Deus no silêncio de Israel. Ela não gerou um filho, ela gerou um propósito que ecoou por gerações e gerações e gerações, e até hoje a gente escuta de Samuel. Uau. Histórias lindas. É um propósito. Quantas de nós enxergam no que a gente faz sendo um propósito? Os nossos filhos vão ser as próximas gerações. O que que eu vou deixar para os meus filhos, que eles vão passar para os filhos deles, que vão passar para os filhos deles? Não é sobre materialidade, não é sobre herança material, né? É sobre propósito, é sobre a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Ari. Quando eu estava estudando, aí eu pensei, né? Primeiro eu pensei, por que que eu não falaria de Maria? E depois eu pensei assim, e também tem Eva, né? Eva que foi a primeira, né? Ah, mas Eva é ruim, Eva cometeu o pecado, Eva caiu em pecado. Gente, quando eu ouvi isso uma vez, eu falei assim, cara, mudou toda a minha visão. Porque eu tinha essa sensação de que tudo começou com Eva, o problema todo da humanidade é de Eva, né? A autorresponsabilidade zero, o problema é da Eva, mas tudo bem. Gente, deixa eu te falar, nada nesse mundo acontece se não for por um propósito de Deus. Nada nesse mundo acontece se não foi Deus que permitiu. Ele permitiu que Eva fosse lá conversar com a serpente, né? Ele permitiu que ela se entregasse, ele permitiu que ela comesse do fruto, ele permitiu que ela cometesse o pecado. Por quê? Vocês já repararam que se ela não tivesse comido a fruta do pecado e toda a humanidade entrasse no pecado, não teria propósito de Jesus vir para essa terra? Uau! Que profundo! É toda uma linha, olha, estou até arrepiada. É toda uma linha cronológica, vamos dizer assim, né, histórica, preparando a vinda de Jesus. Começou ali o pecado. O orgulho, o não escutar Deus, o se entregar aos pecados da carne. Mas quando Jesus chega, ele limpa a humanidade. Ele perdoa Eva. Ele perdoa Adão. E nós condenamos Jesus, e Exatamente. aí nós que estamos condenando. Até ontem eu estava condenando Eva, agora Jesus me É, perdoou. Obrigada, pai. então vamos ser mais, né, como Jesus e perdoar Eva, porque ela também fez parte do propósito de Deus. Não foi à A toa. dor no Não foi. parto, culpa da Eva. Jesus Exatamente. passa dor no parto para da Eva. Agora, quando você sentir dor de cólica, tal, você já dá graças a Eva, graças a Deus e fala tudo bem, tá tudo certo, eu tô entendendo que é tudo por um propósito maior. Não, e a gente ainda lembra assim, nossa, a gente trabalha hoje por causa da Eva, porque se não fosse a Eva, Tudo. nós estávamos só no paraíso conversando com os animais. Verdade. Todas as desgraças do mundo é culpa da Eva. Deus já perdoou ela e nós não. Uau. Deus já perdoou ela. Se não fosse por ela, pelo pecado dela, Jesus não teria propósito. Deus é muito perfeito. Ele criou até o pecado, Nossa, é lindo. certo? E aí, quando você volta lá para Ana, ela também tinha todos os motivos para cair em pecado. Ela tinha dor, ela tinha mágoa, ela tinha julgamento, ela tinha. Imagina o tanto de coisa que essa mulher não passou lá, andando anos e anos com o marido, sem poder ter filho. E o perigo? Porque na revolta, na rebeldia, é uma brecha para o inimigo entrar. Então, o que que nós estamos Exatamente. fazendo com as nossas mágoas, com as nossas dores? Eu estou transformando isso numa revolta ou eu transformando isso em um estado de, igual a Belissa colocou aqui, num estado de oração, de entrega e de propósito?
Eu estou no estado de Exatamente, confiança, de joelho no chão, ou eu tô ali, ó, revoltada, abrindo portas. exatamente, exatamente. Eu Será vou. que nessa hora eu vou conversar com Deus? Ou eu vou conversar com aquela amiga que sempre, né, dá apoio e fala, é isso mesmo, nossa, a vida é uma desgraça. Será? Quem eu estou escutando? Como Eva, quem ela escutou? Hum. E a Ana, quem ela escutou? Né? Então, assim, e hoje essa live de Dia das Mães, na verdade, também é muito para os filhos e para nós, como filhos, né? Olharem para os nossos pais nesse momento especial para as nossas mães, com um olhar de compaixão, com um olhar de gratidão, porque é uma missão de propósito, de legado para toda a eternidade. Não é só sobre ela ter sido minha mãe aqui na Terra, que ela me deu, o que ela não me deu, se ela fez lição de casa comigo ou não, se ela me deixou com babá e foi trabalhar, ou se ela me dava banho toda noite antes de dormir. Não, não é só sobre isso. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas é o que ela deixou no meu coração de princípios, valores e fé, que eu também vou passar por toda a eternidade. Graças a Deus, minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Até hoje ela reza o terço toda noite, né? E eu sempre via Que ela, lindo. dava 6 horas da tarde, ela fechava a casa inteira, falava que Maria ia passar e sentava e ia rezar o terço. Então, é Memória. sobre Né? Ela deixou uma isso. memória Exato. forte em você, de É sobre espiritualidade. isso. É sobre isso. O que que eu vou deixar para as próximas gerações? E a gente olhar para os nossos pais. O que que eles me deixaram de bom realmente que faz parte do meu propósito, da minha missão que Deus deixou para mim, certo? Eu acho Ari, lindo. fala alguma coisa aí. Eu acho lindo quando o Thiago Brunet conta a história dele e ele fala da dor da perca da mãe, que foi uma das coisas mais difíceis da vida dele, e ele fala assim que a mãe dele foi uma mulher assim super realizada. E aí no leito de morte ele fala assim: "Mãe, como assim você é realizada?" Ela, não, eu tive sucesso demais na vida. Eu falo: "Mãe, mas você é o seguinte, você não é rica. Mãe, você não tem seguidores no Instagram, não tem milhares de seguidores no Instagram. Mãe, você nem teve uma carreira profissional. Como assim, mãe? Você cumpriu sua missão? Como assim? Você está realizada e estava desesperado. E fala assim: eu cumpri meu propósito na Terra. Eu vou embora feliz. Porque eu deixei 3 seres humanos do bem que vão mudar, que estão aumentando o reino de Deus. Meus filhos são os meus legados, meus filhos são o meu sucesso. E ele, uau! Então, não é que todo mundo que vem nessa terra tem que ser uma estrela, subir em cima do palco, ganhar milhões, bilhões de dólares, fazer show, o povo bater palma, ter milhões de seguidores. Não, não é todo mundo que vem para isso, não. Não, Tem é pessoas. dentro da sua área de influência, né? O que você pode fazer de transformação? Deus, Uau! por exemplo, a Ana, Deus não deu. Ela podia ter tido várias outras missões, mas a missão dela foi gerar um profeta, né? Então, assim, dentro da minha área, da minha geografia, o que que eu posso fazer? Qual o meu propósito ali? Independente do que eu tenho, do que eu não tenho, do meu trabalho, do que eu não trabalho, né? Porque às vezes também as pessoas pensam, mas tem que ter um trabalho para influenciar pessoas. Não, a gente hoje, né, Ari, vê no nosso grupo, no nosso ecossistema, tantas mulheres donas de casa que estão abrindo a boca, fazendo cafés da manhã maravilhosos com outras mulheres, estão fazendo almoços, jantares, encontros para falar de Deus, né? Então, dentro da sua área de influência, como você pode levar a palavra de Deus? Não, não precisa gerar um profeta, como você falou, né? Não precisa ter um filho que vai falar para. Ótimo, se for, né? Maravilha. Mas dentro da minha área de influência ali, o que que eu posso fazer? Qual a minha missão ali?
certo? E depois agora eu estava vendo aqui que eu anotei, depois que ela entrega o filho lá pro sacerdote, né? Ela ainda faz um cântico de celebração, Uau! agradecendo a Deus. Ela gera o Celebrando filho, a entrega do filho. exato. Ela não conviveu com o filho, ela entregou, né, lá no pro sacerdote. E naquela época, quando entregava, era tipo um mosteiro, né? Você não vê nunca mais. Só- E ela ainda celebrou, agradeceu a Deus, disse que sem ele ela não era nada, mas ela agradeceu pelo fato de ela ter sido lembrada, dela ter sido vista por Deus. Ali ela se sentiu realmente vista por Deus, filha de Deus. Quantos momentos a maternidade é solitária, não é? Mas não é bem assim. Eu vou entregar, como a gente estava falando, eu vou entregar a minha solidão, as minhas dificuldades de mãe, de propósito, numa conversa de café, ou eu vou entregar a Deus? Me retirar e escutar a Deus? Ou pelo menos pedir, porque ele não fala na hora, às vezes, né? Pelo menos pedir uma palavra de Deus, entregar seu coração, sua dor para Deus e depois celebrar, porque ele escuta e ele dá a resposta. Ele não falha. Não. E o que Deus vai fazer na sua vida através da sua dor. Exato. Então, a gente acha que essa dor é só para você sofrer, mas quando você está sofrendo, você está glorificando a Deus, você está libertando a sua família. Tem famílias inteiras sendo libertas através do sofrimento de uma única pessoa na família. E quando você é escolhido para um propósito desse, você não imagina o que, que vai vir depois disso. Nós estamos aqui há o quê? Quantos anos antes de Cristo? Era Ana, época de Ana, reis, o quê? reis antes dos reis, né? Samuel que ungiu os reis. Então, Juízes, nós estamos falando aqui do que? Uns Deixa eu 1000 anos antes de Cristo. Ah, isso, 7150. Isso, então nós estamos a 1150 antes de Cristo, mais 2025, nós estamos falando de mais de 3000 anos depois. Nós estamos falando dessa mulher que sofreu muito, que foi envergonhada, que não se revoltou e que usou o momento de dor dela para fazer uma oração, uma vida de fé, de acreditar que esse milagre viria, entregou e fez o Magnífica, né? Que a Emily colocou aqui. Magnífica que é celebrar. Sim, Gente, se ela está celebrando um momento forte desse de entrega do filho, quais outros momentos pequenos da nossa vida que nós temos que celebrar? Porque às vezes eu tô lembrando aqui, eu coloquei meu filho caçula agora na escola, e aí eu vou deixar meu filho na escola, e esse momento vai ser um momento de dor, de sofrimento, de partida, 4 horas só, nós vamos falar de 4 horas. Ou eu vou celebrar, meu filho já cresceu, já venceu uma etapa, já entrou na vida escolar, quanta coisa eu já consegui colocar no coração dele, yes! Sabe qual o sentimento que eu vou tá. sair da escola, né? E tudo isso nós estamos falando de frequência, de fé, de energia e do ambiente que eu crio. Tudo vai depender do observador. Esse observador Exatamente. é um observador da dor de deixar o filho na escola ou é um observador de celebrar como Ana essa nova etapa? E eu ainda vou aprender igual a nossa amiga Carol Martins a celebrar igual ela celebrou. Gente, ela ganhou um carro. Eu não vou colocar o vídeo aqui para não expor minha amiga, mas ela celebrou de um jeito que um dia eu ainda vou aprender a celebrar igual ela. Ela pulou, a É, gente tem que malhar um pouco para pular igual ela pulou. Ela sem pular, pular, pular. O que na sua vida que você esqueceu de celebrar? Às vezes você tá recebendo. Eu tô conversando com a Maite, tem gente que é o seguinte, vai pra Disney e faz assim, ó. Tô aqui na Disney. Aí vai pra Quanto Europa. tempo você orou para conseguir ir para Disney, né? E no momento que consegue, não recebe, né? Aí você faz É, uma cara de, tá, eu tô aqui na Disney. Não, não é normal você tá lá na Disney, você nem mora nos Estados Unidos. é, Não é normal você ir pra Europa e viver aquele momento.
Você tem que transmitir isso pro seu corpo, em Exato. emoção, em deixar uma memória. A nossa vida tem que ser uma vida de celebração. Não uma Celebração. vida de. Tudo é Deixa eu te comum, falar, tudo é a, normal. a, a funcionária do marido de Ana que teve os filhos, ela, ela murmurava, ela tinha os filhos, né? E ela ficava provocando Ana. Ela Hum, ficava, eu tive, você não teve. Por que que ela olhou para o outro, né, para Ana, e celebrou os filhos que ela tinha? E viu, o Samuel podia ter sido o filho dela, hum. né? Mas não, foi de uma mulher que guardou aquela dor e realmente Deus conhecia o coração dela para saber que ela realmente ia entregar, obedecer a ordem, né? Obedecer o propósito dela e ainda celebrar, né? Então, Posicionamento. O exato. posicionamento dessas duas mulheres diferenciou qual delas que ia gerar o profeta Isso, que ia abrir o tempo de reis. Que forte. exatamente. Que forte. Samuel, que exortou Davi, foi ele que foi lá Isso exortar foi, Davi também foi. sobre o pecado de Davi. Então, a importância desse profeta, desse grande profeta, apareceu em uma mulher, não, e na outra sim, simplesmente pelo posicionamento delas frente às coisas. E a nossa amiga Renata Wolff lembrou aqui: se os seus olhos são bons, Exato. tudo que você vê também será bom. Então, qual é o seu olhar? É o seu olhar do copo vazio ou o seu olhar do copo cheio? Gente, nós temos que vigiar. Isso tem que ser de maneira intencional, porque a Carol lembrou aqui da autossabotagem. Nós temos as nossas crenças de não merecimento, as nossas crenças de identidade distorcida, nossas crenças de capacidades limitadas, e eu começo a viver uma vida nesse olhar baseado nessas crenças. Eu vou fazer o quê? Vou quebrar essas crenças e mudar tudo isso. E onde que eu vou mudar as minhas crenças? Da celebração. Começa da celebração. Se eu celebrar, nossa, hoje eu fiz um bolo aqui em casa e ficou legal. E yes! Peraí. Você está celebrando um bolo? Eu comecei a falar isso na empresa, nas reuniões de diretoria. Um dia o diretor fez uma apresentação lá e aí ele estava mostrando, nem eram os resultados, nem eram os indicadores, nem era o orçamento que ele bateu, ele estava só mostrando uma reunião que ele tinha feito. E aí ele falou assim, olha aqui, eu fiz essa reunião. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, parabéns, essa reunião foi inédita, foi muito bacana o resultado da reunião nos colaboradores. Ele pegou e fez assim, yes! Aí o meu marido falou assim, peraí, o que você tá celebrando? Nós batemos meta, É, eu não tô te entendendo. Ele falou assim, não, eu tô aprendendo a celebrar é, os pequenos ganhos. Eu fui elogiado por uma reunião, eu fui reconhecido por uma reunião. Yes! Você imaginou o seu dia todo se você falasse assim, parei na vaga do carro e eu estacionei bem. Yes! Uau! Você imaginou o que é. vai virar o seu dia? Eu resisti o doce. Yes! Grande É demais! isso aí. Eu e meu marido agora a gente já vai para shopping, aeroporto, né? A gente já vai assim, Deus vai separando a nossa vaga na frente do elevador, já vai, cara, já vamos orando. E a gente tem e tem funcionado. E depois a gente fala, cara, como Deus é maravilhoso. Olha só, a gente e lembrar, né? De como ele pensa em mim, ele me blinda, ele me protege, ele tá me vendo, ele tá aqui comigo. Porque, cara, quando você anda com Deus do seu lado, desculpa, mas aí é outra história, né? Eu já saio de casa assim, cara, pode vir que eu tô com Deus, eu tô com Uau! Deus do meu lado, né? E é esse o posicionamento. E tem outras mulheres, né, Ari? Se a gente for ver na Bíblia, tem outras mulheres muito inspiradoras, né, que também tiveram vidas de oração, de escutar Deus e tiveram aquele dia lá daquela live, vocês estavam falando, na verdade, das mulheres É, ruins, né, da Bíblia, vamos dizer assim. Só que é como Eva, né? Por que que será que existiram essas mulheres? Elas também têm um propósito na Bíblia. Elas também têm um propósito nessa história que Deus quis construir, né? É, não foi por acaso que Eva comeu do fruto. Não foi por acaso que essas mulheres deram maus conselhos para os maridos, né? Não foi por acaso que tiveram mulheres muito orgulhosas na Bíblia.
elas também tiveram um propósito, né? De nos ensinar, de mostrar e de esperar a vinda de Jesus para curar tudo isso, para curar, esquecer, perdoar e como você disse, né? Para nos ensinar o perdão, para nos ensinar o perdão, porque hoje, como aquele dia da live, a gente estava olhando com um ar de julgamento. Olha o que que essa mulher Totalmente. fez, olha como ela foi, né, orgulhosa, tal. A gente também é, a gente também é. Tem que Mas Jesus todo dia já perdoou. no way. E por que que a gente continua julgando? Continua julgando, né? Lógico que foram comportamentos ruins que a gente não vai aprovar ou repetir, né? Mas existe um momento de perdão ali também, que foi o que Jesus nos ensinou. Então é muito legal. E aí depois vem Maria, que era uma mulher perfeita, por isso que ela foi perfeita, né? Por isso que ela foi escolhida para gerar Jesus. Ela era totalmente ligada à oração desde pequenininha, totalmente devota, né? E Deus escolhe ela porque ele tinha certeza que ela ia aceitar a missão, obedecer e cumprir com todo o propósito. Então, do mesmo jeito que Ana entrega o filho dela para Deus, Deus entrega o seu filho para Maria, né? Uau! Uau! Então, assim, a missão das mães, o propósito das mães é algo muito forte mesmo. Você pode ser uma mulher, uma mãe que vai e cai nas suas dores, cai realmente no esquecimento, achando que está esquecida, fica se lamuriando, ou você pode ser uma mãe de oração, uma mãe obediente, uma mãe que vai gerar filhos que vão vir com missões para as próximas gerações, né? Qual mãe você escolhe ser, né? Uau! E isso não é só para as mães, né? É só para todo mundo. Que tipo de pessoa você escolhe ser, né? E os filhos, como eu estava dizendo antes, olhar para essa mãe com um ar de gratidão. Nossa, mãe, você foi incrível. Hoje eu tenho princípios e valores que você deixou dentro de mim que são impagáveis, né? Então vamos olhar para as nossas mães com esse olhar de compaixão, mas pensar, minha mãe, por exemplo, é dos anos 50. Como era a vida dela, né? Às vezes eu olho a história dela, tal, a gente viaja juntas e ela fica me contando, né? E eu gosto de escutar, eu falo, mãe, como era lá? E aí ela conta como era com os irmãos, como era a vida dela naquela época, tal. E aí eu fico pensando, cara, será que eu teria tido a mesma força que ela, a mesma coragem, a mesma, né, disponibilidade? Porque Abnegação é uma palavra que é eu vejo muito da minha mãe. Abnegação é sair totalmente de si, abandonar o ego, o egoísmo e se dedicar aos filhos, ao marido, à família, porque nós estamos vivendo uma geração de eu, né? isso, Eu no é, centro de tudo. A minha vontade, eu vim aqui para ser feliz. Se o menino couber é, aqui na minha rotina, eu coloco ele. Se meu marido encaixar, vai. Se não, eu tchau, marido. Menino fica pra cá e eu que tô aqui no centro. E a é, gente vê nas nossas mães, eu vejo na minha mãe, na minha avó, uma abnegação muito grande que serve para mim de aprendizado. De pensar, igual você falou, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, o que que eu faria no lugar dela naquela época, com aquelas informações que ela tinha, você isso, lembrar disso, e liberar o quê? Um perdão. Porque tem gente que às vezes fica julgando os defeitos da mãe, até reconhece positivo, mas fica julgando os defeitos. Ah, minha mãe fez isso, poderia ter feito melhor. Liberar esse perdão para sua mãe, liberar esse perdão para seu pai, e você entender que eles são vítimas de outras vítimas. Eles tiveram aqueles resultados porque eles vieram de uma família que estavam com aquelas crenças e aí passaram exato. em eles e opa, em mim chega, parou. Em mim eu estou libertando essa família, eu estou cancelando essa maldição Amém.
que vai passar geração em geração, seja ela qual for, seja do álcool, seja uma maldição de vício em confusão. E aí, quando eu tenho esse olhar de libertar minha família, eu só preciso fazer, sabe o quê? Para cancelar isso tudo? Eu só preciso reconhecer e me humilhar, arrepender. Eu só preciso arrepender. Poxa, eu arrependo de julgar os meus pais. Eu Isso, libero o perdão, cancela tudo. Você cancela tudo isso com exato. perdão. Gente, o inimigo, ele não quer saber de perdão. Ele não Ele, suporta o perdão. ele quer te apontar. Ele Você quer te pensar que culpar. você vai perdoar, ó, Ari, presta atenção uma coisa. Você pensar assim, do tipo, chegou nessa consciência que você chegou agora, do tipo, pô, realmente preciso olhar com um olhar de perdão. Paty, cortou o seu som. Cortou o seu som. Você falou liberar o Oi, perdão, chega na. oi. Ah, tá, e voltou, voltou. Você falou É assim, que eu chega na mexi parte do muito. perdão. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Pensou no perdão, o inimigo já Arrepiei. começa a maquinar. É verdade, é Arrepiei aqui. real, é Cancelou até real. o áudio da live na hora que eu Cancelou o acabei de áudio. explicar. É real, Ari. Outro dia eu tava fazendo um exercício, eu fiquei sozinha no meu quarto, pensando, aí eu falei assim, cara, eu preciso perdoar de novo. E eu só pensei, nem falei, hein? É impressionante. Eu não vi essa pessoa já faz 2 meses. Porque o perdão, você pode perdoar, você pode falar para ela e você pode perdoar e depois amar. Você tem que amar a pessoa com todos aqueles defeitos que provavelmente, né, ela vai continuar tendo. Ela vai continuar agindo daquela forma, a não sei que ela realmente também tome muita consciência. Mas você tem que amar aquela pessoa do jeito que ela é. Eu não encontrei a pessoa até hoje. Uau. E quando a gente se dispõe a entrar nesse lugar de arrependimento e você rompe, porque é uma bolha, pra É, você ir lá e falar assim, me perdoa! É humilhação doída. Eu vi isso na minha filha. Na minha filha, de 7 anos, ela aprontou uma coisa com a avó dela e minha mãe ficou muito chateada. Eu falei, filha, você vai lá pedir perdão pra sua avó. Não, eu vou falar desculpa. Eu, não, não é desculpa, é perdão. Não, mãe, mas eu nem queria fazer aquilo. Foi meu. Não, não, não. Para, autossustentabilidade. é, Você tem 7 anos, mas você vai lá pedir perdão pra sua avó. A minha filha nunca tinha pedido perdão dessa maneira. Ela falou assim, mamãe, tá doendo. Eu não tô é. conseguindo, mãe, tá doendo. Eu falei assim, vai doendo mesmo. Vai doer. Vai doendo. Aí foi lá na vovó. Ela fala, mãe, eu não. É você. Mãe, eu não tô conseguindo. Mãe, não sai da minha boca. Nós estamos falando de uma criança. Criança, olha como é forte. E nós cheios de orgulho, de vaidade. Aí minha filha foi lá e eu, vai, filha, ela falou. Ela falou assim, vovó, me perdoa. Eu errei. Ela fez assim, ó. É, Eu vi numa criança, eu já estava vivendo isso, mas eu vi numa criança essa. Aí minha mãe acalmou com o pedido de perdão, gerou uma olha pacificação, aí, e ficou tranquila. E isso a gente rompeu algo espiritual. É algo muito mais forte, algo espiritual. Minha filha liberou gerações minhas. com Coisas certeza. que ia passar para ela, ela já libertou naquele momento. Já. Então, o perdão, e eu tava conversando com um amigo meu, Black Belt também, o Ricardo Moreira, ele falando, seria, né, a gente que tem um temperamento explosivo, os dominantes que tem essa ira, essa raiva. Ele falou assim, Impulsivo. impulsivo, a gente faz uma coisa, pá! Ai, arrependi. Arrependi. Vai lá e sumir. Ele falou assim, Helena, eu tô aprendendo. Ele falou assim, olha, eu já controlei muito, mas eu já vi que tem algo dentro de mim que é muito maior, que eu não consigo segurar, controlar. Mas eu aprendi o que fazer depois. Ele falou assim, Ah, eu vou lá e peço perdão imediatamente. Ele falou, eu já vou lá e conserto. Na velocidade que eu faço a besteira, é a velocidade que eu vou lá e peço perdão. Eu, uau. E é. às vezes eu espero. Espero por quê? Por orgulho, por vergonha. Eu estouro e espero. E aí, quando Vai eu pensar se libero, realmente errou, né? eu vou analisar o meu lado porque eu estou certa. E eu, Criar um monte de historinha. eu vejo que quando eu estou certa, e eu contando também para outra amiga sobre as minhas histórias de perdão, ela, Ariane, mas por que você pediu perdão para esse cara? Quando você pediu perdão para ele, você assumiu que você estava errada. Eu falei assim, mas eu tava certa pela justiça, mas eu errei também, eu errei no tom. Mas falar uma coisa, mesmo tão certa, eu tenho que pedir perdão. Pedir perdão pelo que eu pensei daquela pessoa, pelo que eu Exatamente. senti daquela pessoa. E aí, ela falou assim, o que aconteceu depois que você pediu esse perdão pra essa pessoa? Pra esse ex-sócio? Eu falei assim, liberou uma amizade entre a gente.
Um Então, amor. Hoje você você ama, né? Você, quando isso. tá com ele, vê ele, você tá ali só amando, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo que talvez ele vá repetir esse comportamento. Você ama a pessoa. Esquece. Não, não tá na nossa esfera julgar mais. Não E é a gente lembrando, que vai julgar. lembrando que, ó, pedir perdão não tem a ver sobre certo e errado. Devemos fazer por obediência. Então tá Exato. fácil. Só vai lá e mete a cara. Só se humilha-te. Só humilha, igual a Camila fala. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. E a Camila que vai passar pro quarto Ela nível do falou. humilha-te. "Hum, Eu que não tô nem no primeiro, a Camila tá no quarto. Tá no quarto millet. Olha o caminho que eu tenho que seguir. É uma é jornada verdade. eterna. Não, a Camila já tá lá no topo. Ela já tá com espiritualidade mil, corpo mil, alma mil. A Camila tá ajudando muitas pessoas. Ela tá transformando vida, ela tá fazendo caridade. Então, a Camila tá. Não, a Camila tá só subindo o degrau. Não para. Exato. Jornada Não infinita. para, não para. Só Quando vai parar na você eternidade, no céu atingiu alcançar o o céu. primeiro milha, vai para o segundo. É o nível, vai subindo o nível. E quanto maior, mais níveis você vai subindo, mais responsabilidade fica, né? Mais coisa, porque né, a gente começou aqui falando de mãe, que tem filho e tal, né? De repente eu tô falando de uma mãe que gera um propósito, uma missão para a eternidade. Então, assim, só aumenta a responsabilidade, a sua consciência. Aquelas coisas do primeiro humilha-te não pode voltar mais, não. Não pode acontecer mais, não. Aquilo ali tem que ser, ó, já resolvido na sua mente. Vai para o segundo humilha-te agora. O que, que será que ainda está pegando em mim que eu não estou enxergando, né? Pede para Deus abrir seus olhos, pede para Deus te falar, te mostrar de tudo quanto é jeito. Eu peço para Deus falar de tudo quanto é jeito. Eu falo assim, Deus, às vezes eu não te escuto muito bem, mas então usa as pessoas, dá um sinal, apaga a luz, faz o que você quiser. Tipo isso, entendeu? Dá um sinal aí. Aí outro dia a gente estava lá na praia, né? E a gente muito em dúvida das coisas, tal, com vários questionamentos, nananã. E eu e meu marido nessa juntos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos pedir uma resposta, tal. E aí um dia eu até falei pro meu marido, eu falei assim, sabe o que que é, Gabriel? A gente está orando separado. Eu oro aqui do meu lado e você está fazendo sua oração lá. Mas eu acho que nesse momento Deus está querendo que a gente ore junto. E, Uau! e peça essa Unidade. resposta juntos. É. E aí tá, então tá, a gente começou a orar juntos, tá, vamos, Deus, nananana. Cara, num dia, nada a ver, lá na praia, a gente subiu num apartamento lá, num dos apartamentos do prédio, e de repente abriu um pôr do sol, o tempo estava fechado, nublado, que aqui já tá frio, né, em São Paulo. De repente, o pôr do sol abriu, que o céu ficou com mais cores que essas canetinhas aí de Bob Goods. Era um negócio assim, eu até falei, filha, isso aqui a gente não consegue reconstruir nunca. Eu só olhei para ele e falei, Gabriel, Gabriel, vem ver esse pôr do sol. Aquilo com certeza foi a resposta. Com certeza, era maravilhoso, era um negócio que eu nunca tinha visto. E tava eu, ele, nossa família inteira ali, nossos filhos. Falei assim, é a resposta. Não tem jeito, não tem como duvidar, né? Então, só Então, pedir. A gente só tem que pedir. A Patrícia foi lá e pediu. E o que eu achei muito interessante você falar desse posicionamento da esposa. Ah, quero dar. Seja bem-vinda aqui, Márcia Andréia, a irmã do Paulo Vieira. Seja bem-vinda. Que ai, honra ter você que aqui conosco. Que linda! privilégio. Para mim não tá atualizando o pessoal que tá entrando Você, ou tá, você falando, não sei não por tá quê. vendo, não? Não, mas tudo bem, vai. Continua. E aí, o posicionamento da mulher, eu escutei a doutora Kátia Volpe falando essa semana sobre ser pacificadores. O que, que nós temos que ser? Nós temos que imitar, como o Paulo ensinou pra gente, a referência nossa é Jesus Cristo. Não é a vizinha, não é a amiga, é Jesus É, Cristo. Paulo Vieira mira em Jesus Cristo. Isso mudou totalmente para mim, a hora que eu aprendi que as minhas referências tinham que ser redimensionadas, a minha espiritualidade. E aí ele fala, você tem que mulher, a doutora Kátia Volpe falando, mulher, seja pacificadora. Gente, às vezes a gente taca fogo na fogueira. Vai lá, o marido já tá com raiva. E você vai lá, nossa, é mesmo. Que injustiça. Gente, isso pode virar uma briga de trânsito. Isso pode virar uma confusão
dentro da empresa, isso dentro da família. E a gente, no que nós aprendemos agora lá no Black Belt, na reunião, foi sobre a importância das mulheres no conselho. A mulher que nem está no conselho, diretor da empresa, ela aconselha o conselheiro, o marido, que tem o É acionista, que tem verdade. a cadeira. E que conselho que essa mulher está dando? É o de Jezebel, de ser injusta, desonesta, má, ou Jesus Cristo, uma mulher pacificadora, que dá aquela acalmada, vai com calma, pega um tempo, pensa É. antes de você tomar essa decisão. Uma vez eu Então, aprendi, Ari, uma coisa muito legal. Era assim, ó, todo ambiente que você for, né? Ah, vou sentar à mesa para jantar com os meus filhos. Ó, eu sei que tem gente, até acho que tá aqui na live, que faz isso. Vou almoçar com os meus filhos em família, vou numa reunião, vou tomar um café com uma amiga. Tá, começou aquele negócio. Ah, põe um lugar assim vazio, deixa uma cadeira. Tá só você e uma amiga, vamos supor. Mas pega mais uma cadeira e deixa ali e pensa: aqui está meu convidado Jesus. uau, O que que eu vou falar? Sobre o uau. que eu vou conversar? Eu vou edificar ou eu vou ficar falando mal da vizinha? Eu vou edificar meu marido, como você está falando, para ir para uma reunião posicionado. Ninguém está falando que é para, né, perder, para se humilhar também, sair de lá. Não, mas eu vou ajudá-lo aí edificado, posicionado, com princípios e valores. O que que Jesus ia falar ali naquela mesa de reunião? Põe um lugar, vai ter um conselho, deixa uma cadeirinha ali. E imagina. Se Peguei Jesus essa, viu? estivesse aqui, Peguei essa dica para mim. Lá no Conselho da Fazendão agora, vai ter uma cadeira deixa a vaga. cadeira lá. Põe a Uau. cadeira lá, põe um copinho de água para ele. Fala, Jesus, você está livre aqui nessa mesa. O que que a gente vai falar? Vai edificar? Agora a gente começa a pensar duas Não vezes vou nem antes de falar, viu? gritar mais. Já não vou nem gritar mais em reunião de conselho. Já. Eu vou ter que lembrar que tem que ser manso. Ih, vai É mudar, hein? pesado. É pesado. Vai mudar. É Paty, você isso é aí. incrível. Eu aprendo muito com você. Ah, fofo. Uau. Amo te ouvir. Aprendo de tudo. De gestão, de empresa, de filhos, de esposa. Olha aí, vamos pro aeroporto já celebrando. Uhul! A É, nossa já vai pedindo a vaga. Eu tenho, ó, bom, não sei nem se eu poderia falar isso, né? Mas tudo bem. Eu tinha uma época que eu andava sem o carro blindado, né? E aí eu ia para aqui, andava São Paulo inteiro, não sei o quê. E aí eu fui um dia no cabeleireiro e deixei, estacionei o carro lá na frente, e tal. Aí chegou uma outra cliente e falou assim pro cabeleireiro: Meu Deus, quem é essa mulher maluca que fica andando aqui nessas ruas, tal, tudo com esse carro sem ser blindado, pererê? Olha o que que o cabeleireiro falou, hein? Eu nem sabia. Ele falou assim: ela é blindada por Deus. Uau! Aí eu falei assim: o pior é que é verdade, viu? Porque eu acho que eu já saio de casa com esse sentimento, nunca me aconteceu nada, entendeu? Então eu já paro o carro na frente, eu vou tranquila, eu vou ouvindo música que eu nem sei o que está acontecendo ao redor, se tem motoqueiro buzinando, se tem ambulância passando, polícia. Eu tô de boa cantando meu louvor. Pode ter 3 horas de trânsito aqui na Marginal, que para mim tá ótimo. Eu tô lá Uau! louvando, cantando, e quando eu chego, ó, tá tudo certo. Cheguei no horário e tá tudo Nossa. certo. Ai, Paty, você é incrível. Por isso que eu amo te Ah, ouvir. Olha aí, eu tenho que ficar fofa. mais perto de você, viu? Eu vou mais Fa- fi- Alphaville pra ficar mais Fica mais perto. perto de Jesus, que é melhor. Melhor. Fala pra Amém, ele: glória a Jesus, meu, Deus. fica aqui do meu ladinho o dia inteiro. Passa um dia de mão dada com Jesus, que tá tudo certo. E você falou isso aí, eu lembrei do nosso amigo também, do Aislan, que ele uma vez eu falei assim, caraca, eu tô lendo a Bíblia, eu tô me deliciando com essas leituras, eu fico imaginando esses apóstolos que andaram do Não lado é? de Jesus. Ai, eu fico imaginando Zaqueu, que foi visto, que Jesus falou, hoje eu vou na sua casa, a salvação entrou lá. Eu falei assim, caraca. Falei pra ele, Aislan, como que deve ser esse povo que andou do lado de Jesus? Ele falou Top, né? assim, Ariane,
Eu que te pergunto, como que é caminhar ao lado de Jesus? É, Eu? Como que é todos os dias você caminhar ao lado de Jesus? é, Eu estou forte. caminhando com ele e não estou reconhecendo, não estou celebrando. E aquilo que eu não reconheço, de acordo com o livro de Mike Murdock, aquilo que eu não reconheço, que eu não celebro, eu não recompenso e sai da minha vida. Não, aquilo lá bateu Exatamente. forte. Gente, eu tô caminhando com Jesus. Só que você tá caminhando com Jesus, Paty. Todos aqui na live estão caminhando com Jesus, só que às vezes não reconhece e não dá cadeira. Agora eu vou dar cadeira. É Tem que isso aí. sentar. Quantas vezes Jesus falava, né? Ou abram os ouvidos, poucos aqui estão vendo, né? E a gente vê vários testemunhos de que ele fala assim: a sua fé te salvou, a fé de acreditar que ele era Deus ali. Tem muita gente que conviveu com ele lá fisicamente e nem ali reconheceu, né? Então, assim, vamos ser humildes, vamos dar a mão para Jesus aqui e vamos reconhecer Ele nas nossas vidas. Reconhecer, literalmente, saber que Ele está do nosso lado. E feliz, vocês estão aqui recebendo essa explicação, vocês estão me vendo. Tomé, você teve que ver a minha ferida, mas felizes Então, aqueles que creem em mim sem terem me uhum, visto de carne e osso. E aí isso reforça a nossa fé. Então, Pai, nós já estamos caminhando aqui para a reta final. Eu já vou começar a despedida, vou deixar um minutinho para você despedir também. Quero agradecer todos vocês que estiveram com a gente nessa live. Que privilégio ter amigos, ter aqui telespectadores que estão caminhando. Gente, telespectadores, eu saí do SBT já na vibe. ah, Começa a minha é. frequência lá. Hashtag SBT, olha nós, né? Então, eu quero agradecer vocês por acreditarem, por confiarem na gente, por fortalecerem e validarem. É. Para mim, a gente entender que isso aqui não é sobre nós, não é sobre a Ariane, não é sobre a Paty, mas a Ricardo Agevich, querido, ó, eu quero a nossa live, viu? Você e a Denise, Ah, vocês não acham que isso é é a nossa live, verdade. não. Quero falar de Bible Plus, esse projeto maravilhoso. Vocês podem achar uma data aí para nós. Márcia Andréia, já quero, ó, já vou mandar um direct para você, Márcia Andréia. Quero você aqui com seus conhecimentos, a sua espiritualidade, nos abençoando também. Esse final de semana, eu declaro na vida de todos vocês que vai ser um Amém. final de semana lindo, abençoado, de paz, de amor, de reconhecimento, de perdão na família de vocês. Vai ter um fluxo sobrenatural de amor e de paz na família Amém. de vocês, uma saúde. E eu aproveito para abençoar. Ó, já a Márcia já deu um sim, essa oração já funcionou, que a Márcia já deu um sim, obrigada. Uhul, celebro. Uhul! Vai ser Andréia na live da Bíblia. Ó, Uhul, vai ser ó, vai linda. ser forte, porque Marcinha ela vai com aquela vozinha ali, delicada, tal, mas ela é certeira, viu? Aquela elegância dela, aquela É graça. plenitude e tal, mas ela pega firme. Põe amor nas palavras, mas ela. Então, eu quero declarar para todas as mulheres que estão aqui que vivam um domingo cheio do amor. Você que está longe da sua mãe, você que sua mãe já até partiu, mas que fique no seu coração a gratidão dos momentos que você desfrutou Amém. nesta família. Eu que estava com a Dani. Com a Dani Bravanel, quinta-feira, tive o privilégio de andar do lado dela. E ela virou e falou assim: Ariane, eu sinto assim uma privilegiada de ter tido o pai que eu tive. Nossa, Ariane, eu sinto uma saudade dele, uma falta do meu pai. Mas que privilégio de ter nascido nessa família, de ter o pai que eu tive, as memórias que eu. Caraca, gente, é isso. Então, aquela saudade que der de você nesse Dia das Mães. Quem tiver essa saudade de física, espiritual, se sua mãe já não está mais aqui, sinta essa gratidão. Eu tive um privilégio de nascer desse ventre, eu tive o privilégio de ter esses aprendizados. E eu libero perdão para tudo de ruim e guardo só o de Amém. bom no meu coração. Então, eu quero abençoar todas as pessoas aqui nessa live, os homens, as mulheres, para viverem o sobrenatural esse fim de semana em especial. Paty, eu declaro sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus filhos.
do seu marido, que vocês vivam o extraordinário de Deus aqui nessa terra, que vocês sejam honrados por homens, honrados por Deus, que Deus coloque anjos com Amém. asa e anjos sem asa na sua vida, que vocês sejam cuidados, guardados por Deus e protegidos para serem cada vez mais capacitados para aumentar o reino dos céus nessa terra, que vocês vivam a prosperidade em todas as áreas da vida de Amém, vocês. Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus para você, Paty. Te Amém. amo. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua Obrigada, disposição. lindona. Fico Feliz Dia muito das Mães para feliz você. porque antes eu não falava nada, né? A Rê foi uma das que, inclusive, insistia para eu falar e eu não falava nada. Mas, como meu marido disse outro dia, quando você fala de Deus, quando você vem com uma palavra de Deus, você fala tão natural. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Então, eu espero que tudo que a gente conversou aqui toque nas pessoas que assistiram, né? E, de alguma forma, ou seja um momento ou outro que a gente, um assunto ou outro que a gente falou, toque nas pessoas, porque quando é de Deus, a gente tem que espalhar mesmo a notícia, né? Tem que espalhar as boas novas. Então, eu que agradeço, Ari, você sempre confiar em mim, mesmo não tendo esse mega dom da palavra, mas é, eu tenho para Você é uma mim que a gente tem que pregadora, viu? espalhar. Você é uma Amém. pregadora do reino. Você Amém. é escolhida. E eu vejo o seu posicionamento cada vez mais forte. Você tá ficando mais jovem, mais Ah, linda, por dentro e por fora. Porque quando a gente tem essa é espiritualidade forte por dentro, verdade. ela começa a se manifestar para fora. Eu estou vendo, cada dia que passa, você mais jovem, mais bonita. Você tá maravilhosa. Eu vou pegar Ah, umas lives suas antigas e vou dar uns prints para te ah, mandar. Pra você ver o tanto que você tá mais nova é e mais verdade, isso é bonita. verdade. E você me compartilha, por favor, todos os segredos. Doutora Kátia Volpe está fazendo um bom trabalho. Kátia Então, arrasa, Kátia arrasa. é, então, muito obrigada a todos que assistiram, né, que nos prestigiaram aí, e que vocês se sintam amados por mim, não é pela Ari, é por Deus, sintam a presença, convidem Jesus para andar do lado de vocês, que é isso que importa na nossa vida, né? A todas as mães, sintam o amor de Deus, o cuidado de Deus com vocês, porque Ele te entregou presentes maravilhosos para durar por toda a eternidade. Então, como você vai cuidar desse presente, o que você vai passar de geração em geração? Posso terminar com uma oração, Ari? Sim, por favor. Porque já está acabando, né? Então, vamos lá. Jesus, te convidamos para entrar na nossa vida, nos nossos corações. Toma esse lugar e transforma, Senhor. Transforma toda dor, toda angústia, todo julgamento, toda mágoa, toda falta de perdão. Transforma no teu amor, na tua esperança, Senhor. Que a gente viva Amém. com a tua esperança, com a tua paz, com a sua leveza. Que a maternidade, Senhor, seja um momento de leveza na vida de cada mulher que está aqui ouvindo, Senhor. E que os homens enxerguem uma mãe maravilhosa para os seus filhos e apoiem, sustentem e estejam cada dia mais alinhados para que as tuas famílias perpetuem, Senhor, porque este é o nosso propósito, este é o teu propósito, Senhor. Não deixa ofensa nenhuma entrar na família, na casa de ninguém. Libera agora, Senhor, a casa, o Amém. lar, o coração de todos que estão ouvindo essa live. Os filhos reconheçam seus pais, os filhos honrem seus pais, Senhor, porque assim eles estão te honrando, o nosso eterno, grande, todo-poderoso Pai, Senhor. Nós oramos por todos esses princípios e valores de honra, da tua glória, do teu perdão, do teu amor. Encha a nossa casa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que lindo Que foi essa delícia! live, que lindo. E eu quero deixar aqui um abraço especial para as mães da minha vida, a matriarca da minha família, a minha avó, que está com 84 anos. Um abraço para minha mãe, que é meu exemplo, minha referência, que eu falo que se eu for assim, ó, um décimo da mãe que a minha mãe é, eu já estou super realizada, porque eu aprendo com ela, aprendo em atos, em ações, a servir, a ser abnegada, a ser amorosa. Um abraço para minha sogra, a mulher que colocou meu marido, esse homem maravilhoso, no mundo. Um abraço para minha irmã, nesse primeiro dia das mães dela, que nós estamos Ah, que celebrando. fofa! Um abraço para todas as mães da minha família, minhas tias.
a minha cunhada. Um abraço para vocês, minhas amigas queridas, companheiras de caminhada do Black Belt. Do Mulheres Experience, vocês aqui que estão lendo a Bíblia juntos, lendo a Bíblia, caminhando, um abraço lindo para vocês todos. Muito obrigada. Nós vamos voltar no próximo sábado. Próximo sábado nós vamos falar de um livro incrível. Nós vamos falar do livro de Tobias. Poucas pessoas conhecem. Você É. conhece, Paty, o livro de Tobias? Olha, esse aí tá meio esquecido na minha memória. Vai ser boa essa live. A história do anjo Rafael que desceu na Forte. terra. Anjo Rafael desceu na terra. Nós vamos ouvir sobre o livro de Tobias no próximo sábado. Nós vamos anunciar aí durante a semana. Eu espero vocês. Muito obrigada pelo carinho, Amém. pela confiança. Paty, foi maravilhoso. Superou a expectativa. Você Ai, já que veio bom. alta, viu? Quando é você, eu já Ah, venho com a expectativa bem alta. Você vai lá e tchum, obrigada, viu, supera. amiga? Supera. Você está Obrigada. cada dia mais posicionada em Cristo. Amém. Parabéns. Lindo ver sua Amém. jornada, inspiradora. Sua jornada é inspiradora para mim e para todas nós aqui. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. E eu agradeço e reconheço a oportunidade de te conhecer e de estar Amém. Você perto de que é você. incrível. Um beijo. Obrigada, Minha viu? amiga deputada Luana Ribeiro, Feliz Dia das Mães, Denise Bajevich, Márcia Andréia, Larissa Moreira. Um beijo, lindas, maravilhosas. A Paty não falou o nome de Beijo. todo mundo porque ela não tá vendo. Vocês Eu perdoem não ela, tô porque ela não vendo. tá vendo os nomes, viu, gente? E eu tô com medo de mexer aqui e desligar, mas tudo bem. Um beijo para todas. Muito obrigada. Depois eu abraço pessoalmente. Ai, olha, eu quero mais live com você, viu, Paty? Que é lindo demais. Vamos marcar mais. Combinado. Um beijo, Beijo, fiquem com lindona. Te Deus. amo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Obrigada.